Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para continuarmos a falar sobre o último assunto que começamos no nosso canal. Começamos a falar sobre fé. Como disse a vocês, vou fazer alguns módulos aqui falando sobre esse assunto. Vamos alcançar outras pessoas com a palavra de Deus. Então, no primeiro módulo, você pode dar uma conferida lá no último vídeo, nós falamos sobre a fé que é. Tudo baseado em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11 diz que a fé é o firme fundamento, ou a certeza, em algumas traduções, das coisas que nós esperamos, e é a convicção ou a prova daquilo que nós não vemos. Então nós começamos a definir fé no último vídeo e falamos que a fé é. E você pode conferir depois, mas lá nós falamos sobre que a fé é algo atual, ela não é obsoleta, a fé é algo para hoje, a fé que Jesus usou no Novo Testamento, a fé que nós vemos no Antigo Testamento, e nós abordamos isso no último vídeo, é uma fé para o agora. Hoje nós vamos continuar esse assunto e vamos falar a fé como firme fundamento ou a fé como certeza. Então, baseado nisso, quando nós olhamos essa palavra firme fundamento ou certeza, no original bíblico da palavra grega é a palavra upostasis, que significa algo bem estabelecido, algo colocado, algo com uma base sólida, uma fundação sólida. Então, quando nós olhamos para essa definição, do original nós estamos falando que a fé é um lugar sólido. A fé é algo confiável. A fé de Deus, a fé bíblica que nós recebemos no novo nascimento, é algo que nós podemos usar para construir a nossa vida sobre o único fundamento que é Cristo. Muitos aqui podem ler essa escritura e fé como firme fundamento a pensarem, então eu preciso construir a minha vida sobre a fé. Não, nós construímos a nossa vida sobre Cristo, porque Cristo é o único fundamento. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro nas Escrituras, quando diz que não há possibilidade alguma de lançarmos um outro fundamento. Somente Cristo é um fundamento. Mas onde entra a fé em tudo isso? A fé é o meio pelo qual nós vivemos e construímos o nosso relacionamento. Andamos, vivemos com Deus. Por isso a Bíblia diz em pelo menos 4 lugares que o justo viverá da fé. Agora, dentro desse assunto ainda, quando nós olhamos Hebreus capítulo 11, a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos. A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: o que significa aquilo que nós esperamos? Eu costumo dizer que cada vírgula, cada ponto que nós olhamos, lemos, meditamos nas Escrituras, é como um poço profundo de mistérios, de sabedoria, de fragmentos da sabedoria de Deus liberadas a nós. Por isso que tudo na Bíblia tem sentido. Por isso que nós podemos olhar para esse esperamos e nós precisamos meditar, parar e pensar nisso. Porque quando nós olhamos para essa palavra, tudo aquilo que esperamos, muitas vezes nós pensamos numa espera baseada no nosso interesse, baseado no nosso desejo, baseado na nossa perspectiva. Mas eu quero dizer a você que, biblicamente falando, esse tudo que esperamos está conectado com aquilo que Deus tem para nós, com aquilo que a Bíblia fala a nosso respeito. Vou dar um exemplo para você. A Bíblia nos diz de maneira clara que uma vida de relacionamento pessoal e profundo com Deus é a vontade dele para nós. Foi por isso que ele enviou Cristo no nosso lugar, para morrer no nosso lugar, ressuscitar ao terceiro dia e nos dar vida, novamente nos reconciliar com o Pai. A salvação que nós encontramos nas Escrituras no Novo Testamento, em vários momentos do Novo Testamento, a palavra salvação é a palavra sozo. Essa palavra sozo significa libertação, cura, restauração, transformação. Ou seja, tudo que nós esperamos, de acordo com a palavra de Deus, uma vida abundante, uma vida de alegria, uma vida de paz, tudo isso é o que Hebreus capítulo 11 está dizendo, que a fé é um firme fundamento destas coisas. Por que estou dizendo isso? Porque, infelizmente, nós vivemos um tempo em que muitas pessoas têm sido alimentadas ou tendo contato com um evangelho misturado, diluído. Um evangelho centrado no homem, um evangelho humanista, onde o interesse do homem, a vontade do homem, sobressai sobre a vontade de Deus ou sobre a palavra de Deus. Muitas vezes pessoas têm sido edificadas sobre um evangelho falso, dizendo a elas que Deus tem que dar tudo a elas que elas querem. E não é sobre isso que a fé trata. A fé de Deus está ligada com aquilo que Deus já nos deu em Cristo. E a Bíblia diz que ele já nos deu tudo em Cristo. Quando nós temos Cristo, nós temos tudo o que nós precisamos. E eu não estou falando de coisas, eu estou falando de uma pessoa, de Jesus. É claro que ele quer nos abençoar e nos abençoa. A mesma Bíblia diz que Jesus é galardoador de todos nós, daqueles que creem. Mas o ponto principal aqui, queridos, para que não haja confusão, não haja distorção, nós precisamos entender que aquilo que a Bíblia fala
de que a fé é um firme fundamento daquilo que nós esperamos, precisa estar conectado com a nossa perspectiva bíblica e não com a nossa perspectiva puramente emocional ou baseado na nossa alma, desejosa de coisas que muitas vezes Deus não quer nos dar. Baseado nisso tudo, pessoal, podemos dizer, eu quero ler isso com você, nós podemos dizer que tudo que a palavra de Deus diz, tudo que está alinhado com a vontade perfeita de Deus e ao seu tempo, é isso que Hebreus 11:1, quando diz que o firme fundamento, a certeza das coisas que esperamos, está conectada. A fé é a certeza daquilo que nós podemos esperar confiadamente pelo que Deus prometeu, ou seja, por aquilo que a palavra de Deus diz. Sabendo que no tempo certo vivenciaremos de forma prática, nessa estação e na era por vir, tudo o que as Escrituras dizem ao nosso respeito. Tudo que as Escrituras dizem ao nosso respeito, sem o risco de nos frustrarmos. Então, olhando para isso, nós entendemos que existem duas vontades. E essa espera, ela tem que ser baseada na vontade de Deus. Deus tem um compromisso com a sua palavra. E a fé está alinhada e conectada com a palavra de Deus. Então, os nossos desejos, as nossas vontades, precisam ser submetidas à vontade de Deus, à palavra de Deus. Eu costumo dizer que a nossa vontade, ela tem uma pequena diferença da vontade de Deus. Quando nós olhamos lá no livro de Gênesis, quando Adão e Eva estavam ali no jardim, e Eva inicialmente foi tentada, a Bíblia diz que ela viu que a árvore era boa. Ela viu que a árvore era desejável. E ela viu também que a árvore era agradável aos olhos, ou seja, o fruto da árvore, né? Mas quando nós olhamos para as Escrituras, falando sobre a vontade de Deus, a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ou seja, existe um ponto de diferença na vontade de Deus com a nossa. A nossa está baseada no desejo. Está baseada na nossa natureza humana, na nossa alma, que está sendo transformada a partir do momento que nós nascemos de novo. Mas ainda ela não tem perfeição. Já a vontade de Deus é perfeita. Eu prefiro ficar com a vontade de Deus. E você? Já caminhando para o final, pessoal, eu queria deixar uma chave bíblica para você sobre esse assunto. A fé como firme fundamento daquilo que nós esperamos. Para que eu e você não venhamos a errar quando estivermos buscando o Senhor em oração por algo que talvez nós estamos desejando, ou nós estamos querendo. Ou olhamos para as Escrituras e vemos que aquilo tem sentido. A Bíblia nos diz, em 1 João 5,14, esta é a confiança que temos nele, ou seja, em Jesus, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Qual é a chave aqui? Pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade. Por isso que nós precisamos conhecer as Escrituras, conhecer a nossa herança. Tanto o Velho como o Novo Testamento fala da escritura de posse que Jesus nos deu. Existem promessas, os historiadores, os estudiosos dizem que existem mais de 8.000 promessas na Bíblia. Essas promessas falam dos nossos direitos, que Jesus nos conquistou, que nos deu. Então, quando você for orar, busque saber aquilo que Jesus já te deu e ore segundo a vontade dele. A Bíblia diz que ele nos ouve. Agora, quando nós oramos distante da vontade de Deus, ele não tem compromisso nenhum em nos atender. E a fé bíblica, a fé de Deus de Hebreus 11, está totalmente conectada. O esperar a vontade de Deus, o orar e buscar segundo a vontade de Deus. Bem, pessoal, por hoje é isso. Então eu quero pedir aqui para você, se você puder, compartilhe esse vídeo, vamos espalhar para mais pessoas, vamos alcançar mais pessoas. Se você puder também, se inscreva no nosso canal. Isso vai nos ajudar também a crescer e poder falar mais de Jesus através da internet. Por hoje é só, Deus te abençoe e Maranata.